eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre Jesus ser Deus e ser o nosso caminho de salvação. Existem algumas seitas por aí, não vou citar nomes, que diz que Jesus não é Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. O texto que eu vou usar hoje é João 1, do 1 ao 14, mas vamos devagarzinho aqui, entendendo o que o texto está falando, né? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui diz que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele já existia, né, antes de todas as coisas, e tudo que foi feito se fez por intermédio dele. Lá em Gênesis 1:1 diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é o Verbo. E aqui diz, né, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Seguindo, então, o 4 e o 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, aqui diz que a vida estava nele e ele deu vida a todos. As trevas não prevaleceram, porque Deus, que tinha a luz da vida, ele nos criou. Vamos continuar, do 6 ao 9. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Então aqui fala de João Batista, que ele era aquele, né, a voz que clama no deserto, não está falando aqui, mas mais na frente vocês podem ver. Que ele pregava sobre a luz. Ele era um enviado de Deus para avisar que a luz estava chegando. Ele não era a luz, mas veio para pregar e que as pessoas, através da pregação dele, crescem. Vamos seguindo aqui a partir do 9 ainda. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. E aí, agora já falando de Jesus. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Lembra? Que o Verbo era Deus e o Verbo criou tudo. O mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui estamos falando de Jesus. João, ele veio para avisar, ele veio para dar testemunho da luz. E a luz veio para o mundo, mas os seus não o receberam. Vocês lembram quem crucificou Jesus? Foram os seus, os próprios judeus pediram, clamaram para crucificar a Jesus. Os seus não o receberam. Né? Há uma esperança a partir do 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creram no nome dele, todos aqueles que receberam a luz e creram nela, eles receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Eles receberam a Jesus e eles receberam a adoção de Deus para se tornarem seus filhos. Não são todos, são todos os que creem. Todos aqueles que creem se tornam os filhos de Deus. E aqui no versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascer de novo, né, mais na frente no capítulo 3, Nicodemos pergunta a Jesus, o que é que eu preciso? Jesus diz, preciso nascer de novo. E ele, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, mas o nascer não é isso. O nascer de novo é o morrer para o mundo e o viver para Deus. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos pela graça. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos fez nascer de novo pela vontade de Deus. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é Jesus. E lá no primeiro versículo, vocês lembram? No princípio era o Verbo
o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por que que o verbo estava com Deus? Porque ele é o unigênito do Pai. E por que que o verbo era Deus? E por que que o verbo se fez carne? E por que que Jesus é Deus? Porque ele e o Pai são um. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus no princípio, assim como o Espírito Santo, né? São três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No princípio eles estavam juntos e eles eram um só. No princípio eles criaram tudo e depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqueles a quem o receberam, Deus deu o poder de ser chamados seus filhos. Não existe salvação longe de Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação sem reconhecer que Jesus é Deus. Lembra do ladrão na cruz? Ele só fez 3 coisas. Ele já estava no seu momento de morte. Ele já estava na cruz. E o que ele fez? Ele estava do lado do Deus vivo. Então, ele reconheceu que Jesus era Deus, ele reconheceu que ele era pecador e ele reconheceu que para ele ser salvo, ele precisava de Jesus. Então ele disse: se lembra de mim quando chegar lá. E o que Jesus disse? Você estará lá hoje comigo no paraíso. Então, é disso que nós precisamos. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós temos uma natureza caída, que nós precisamos de Cristo, porque é através de Jesus Cristo que nós temos a salvação. Foi pelo seu sacrifício que nós conseguimos a vida. Ele é a luz, é nele que habita a vida. Ele é a porta para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele diz ninguém vem? Porque ele e o Pai são um. É básico. Então nós precisamos saber que não existe salvação sem confessarmos o nome de Jesus, sem nascermos de novo para ele. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês compartilhem, né? Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus veio ao mundo morrer para que nós tivéssemos vida. Então eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir. Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês compartilhem, tenham gostado. Podem comentar aqui embaixo o que vocês quiserem. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu vou responder vocês. E é isso. Um beijo.